Então vamos embora, galera. Bom, então agradecer formalmente agora ao Glauber por ter disponibilizado o tempo da gente apresentar esse filho aí e, e falar que a ideia dessa placa foi justamente porque a gente vem respondendo questões recorrentes sobre as placas e a gente começou a observar que teve um aumento muito grande disso, né? Então esse aumento a gente identificou basicamente por dois motivos, sendo que um foi o do período de estresse, esse período pandêmico que a gente está, então aumentou bastante essa procura. E muitos dentistas se digitalizando, então como é que mantém a comunicação, né? O processo digital quando o dentista já está escaneando, então a gente se encontrou em determinado momento recebendo escaneamento no início, né, da nossa digitalização e a gente viu que precisava manter esse fluxo. Então, pessoal que não sabe, né, a gente já conhece o Glauber já tem aí uns 3 anos, 4 anos. Quando a gente se digitalizou, a gente chamou o Glauber até foi muito mais para ver o que a gente conseguiria fazer de Mesh Mixer, né, Glauber? Tu sempre Uhum. dominou bem essa ferramenta, cada ano dominando mais, mas tu já tem um histórico muito bom, né? Na época já tinha, então foi até para ver como é que funcionava e a gente definiu, aprendendo como funcionava o Mesh Mix, a gente entendeu que, cara, a gente precisa realmente mexer com Exocad, porque com Mesh Mixer não vai dar. Justamente. É mais uma tarefa do maluco, né? O maluco vai lá e mostra as maluquices e aí ele fala, não, realmente, vamos pro Exocad que é mais fácil. É Isso. muita loucura. E aí a gente, e aí a gente Grande começou na abraço, parte Jones. de, a gente começou na Fala, parte João. de placas justamente para a gente começou a identificar que além do aumento, né, significativo que a gente teve nos últimos 2 anos, a gente começou a observar alguns insucessos, né? Alguns insucessos com características semelhantes, né? Então a gente viu que alguns fatores passavam a ser fundamentais para a gente ter sucesso com as placas impressas. Então a gente resolveu não só montar a live, mas montar um e-book, né? Como se fosse uma proposta mesmo de metodologia para placas impressas. Então a gente entendeu que realmente o modelo que a gente tinha com placas prensadas não ia funcionar e que a gente precisaria mudar isso, enfim. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, né? A troca que a gente vai fazer de informações é basicamente apresentar o nosso e-book. Então, a gente vai fazer um bate-bola aí roteirizando mesmo o nosso próprio e-book. Mas, de forma geral, a mensagem que a gente quer passar aqui é realmente qual que é a diferença, né, da placa impressa da tradicional, em termos de produção, em termos de, falando mecanicamente mesmo da placa, o que que isso vai mudar para o paciente, o que que isso vai mudar para o dentista, e como é que a gente alinha a expectativa de todo mundo, né? Então, inicialmente, a questão há uns 3 anos atrás, pelo menos, a gente tinha algumas dificuldades com a questão da cura, a cor que ficava a placa, espessura mínima, acabou depois os próprios fabricantes mudando um pouco a espessura mínima, enfim, é passar um pouco desses 2, 3 anos que a gente está fazendo placa e conseguiu observar que, cara, tem fatores de sucesso aí que se a gente não seguir, a gente não se aproxima tanto do resultado de sucesso. Então, Glauber, eu não vou nem ousar te apresentar. Eu gostaria que tu fizesse essa tua apresentação. O Newton também não vou apresentar, mas Presente. eu gostaria que só fizesse uma. Porque, como tem um público teu aí, também assim como tem um público teu, tem um público nosso. Então, Uhum. Claro. muitos dos nossos clientes já te conhecem, mas dá só uma palhinha aí do teu CV pra gente aí, pra pautar todo mundo, por favor. E obrigado novamente pela visita. Imagina, pessoal. Eu que agradeço. Na verdade, eu me senti até lisonjeado, né, quando você veio entrar em contato comigo, Luiz, para, pô, falar, não, vamos fazer contigo, vamos lá, vamos fazer um e-book. Cara, isso é um puta no reconhecimento para mim, realmente eu agradeço demais assim, pela lembrança. E como sempre, estamos juntos, né? Como eu sempre falo para vocês, que eu puder ajudar, sempre é um prazer. Bom, eu sou cirurgião dentista, né? Sou clínico, no caso, formado aqui na USP aqui em Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto, nascido, criado e formado aqui. Na verdade, eu sou periodontista de formação, né, de especialidade, mas eu tenho mestrado em reabilitação oral e hoje 99,9% do meu tempo eu faço prótese, né? Eu sou protesista, né? Só que, no caso, a disfunção temporomandibular, né, de forma geral, ela anda muito
com a reabilitação, né? Não tem muito como a gente não pensar em reabilitação e não saber, pelo menos, como lidar com os casos pelo menos, de básica e intermediária complexidade da parte de disfunção temporomandibular, né? Então, placas miorrelaxantes ou placas oclusais estabilizadoras, né, que seria o melhor termo para o dispositivo atualmente, já são uma realidade assim na minha vida, basicamente, desde que eu me formei, né? Eu tenho 12 anos de formado, mas eu sempre trabalhei da forma analógica, assim como eu acho que muitos daqui trabalharam da forma analógica, né? E se tem uma coisa que me dava dor de cabeça, pelo menos de todos os jeitos que eu já fiz da forma possível e imaginária, era assentamento passivo de placa miorrelaxante prensada, né? Na verdade, eu já fiz de tudo que vocês podem imaginar, né? Eu sempre quis, obviamente, como protesista, buscar formas para eu ter moldes e modelos da melhor precisão possível, né? Então, desde investir, por exemplo, num bom alginato, no princípio, né? Por exemplo, até investir em sistemas de mecanização de manipulação de alginato, até investir em vazamentos mais profissionais e também em materiais de alta precisão, por exemplo, silicone de adição. Mas, independentemente do que eu fazia, alguns processos laboratoriais que envolvem materiais diferentes, envolvem atrito entre materiais diferentes, invariavelmente acabavam, para você ter uma placa totalmente, que tenha, é o que eu falo, é o sweet spot, né? Você tem a retenção necessária para que ela não solte, mas ao mesmo tempo não ter a retenção excessiva para que não incomode o paciente, né? E isso era uma coisa bastante delicada e bastante complicada. E uma das coisas que isso acabou interferindo, quer queira, quer não, obviamente existem várias técnicas para se fazer isso, mas uma das coisas que acabava interferindo era na assiduidade do paciente em relação ao tratamento. Porque, na verdade, quem já colocou, eu falo porque eu sou usuário de dispositivo oclusal estabilizador, né? Inclusive, substituí o meu recentemente, que era um analógico, por um digital, e eu posso atestar, eu atesto para os meus pacientes que eu considero realmente um dispositivo, pelo menos na minha realidade, um dispositivo mais confortável. Mas quem já acabou de instalar um dispositivo na boca sabe como a primeira semana é uma semana desagradável, né? Não no sentido de doer ou de incomodar do ponto de vista de articulação temporomandibular, mas é simplesmente pelo fato de que é um negócio que você está enfiando dentro da tua boca para você dormir, muitas vezes, né? É um corpo estranho, né? É um corpo estranho que vai estimular a sua salivação, que vai, no caso, reposicionar, às vezes, o seu posicionamento mandibular, enfim. É algo diferente, né? E se você aliar isso a um dispositivo que ainda te incomoda do sentido de sintomatologia, ou seja, de estar te apertando, te incomodando, muitos pacientes, por mais que nós propuséssemos e até indicássemos, né, as sessões de retorno periódico para a gente poder fazer esse acompanhamento, esses ajustes, muitos acabavam perdendo realmente a assiduidade de falar, não, eu vou lá tentar resolver, tá? Por mais que existisse esse diálogo. E anualmente eu sempre tenho feito, né, e agora eu falo de uma estatística pessoal, não tem nenhum valor científico, nenhum rigor científico no que eu estou falando. Mas anualmente eu sempre faço, desde uns 8 a 9 anos para cá, uma avaliação realmente dos prontuários que eu atendi ao longo do ano, de quantos desses pacientes eles declararam algum tipo de disfunção temporomandibular. Seja ela com sintomatologia ou não, ou seja, o paciente ele pode ter sinais, né, de desgaste, sinais, por exemplo, de ruído articular, mas não necessariamente sintomas. Mas ele pode também ter outros hábitos parafuncionais, por exemplo, como morder unha, né, morder objeto, enfim, N outras possibilidades, né? E esse número, na verdade, ele é assustador, se você for para pensar, porque nós estamos falando aqui, na casa, isso antes, pré-pandemia, no meu consultório, de 60% a 70% dos meus pacientes relatavam algum hábito parafuncional. É mais da metade. Então, é um nicho de mercado importante para a gente levar em consideração, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de epidemiologia mesmo. Pós-pandemia, se vocês terem uma ideia, obviamente, no ano passado nós tivemos uma estatística um pouco meio complicada, porque teve um período aí que a gente acabou não atendendo, mas hoje nós já estamos falando, pelo menos lá no meu consultório, na minha clínica, na casa de 85% dos pacientes com algum tipo de hábito parafuncional. Isso é muito grave, se for parar para pensar, né? Porque o que a gente considera, na verdade, tirando esses hábitos, obviamente, mais, digamos, mais específicos, né? Por exemplo, morder um objeto, morder uma unha. Ponta de caneta. Justamente, que é muito comum. O que a gente poderia considerar, né? Por exemplo, uma situação não funcional. Nosso dente, na verdade, ele foi projetado, né? Nossos dentes foram projetados para se encostar em momentos muito específicos do nosso dia a dia. Às vezes os pacientes eles chegam e falam para mim, mas Labra, eu não aperto o dente. Sim, mas a questão não é se você aperta ou se você não aperta. A questão é,
será que você está tendo toques dentários em momentos onde, na verdade, os seus dentes não foram projetados para estar encostando? Porque em quais momentos que eles foram projetados para encostar? Basicamente, quando a gente está mastigando alguma coisa, ou quando a gente está engolindo alguma coisa. Quando a gente faz um movimento de deglutição, existe um leve toque que, amplamente, ele já logo já se abre. Em qualquer outro momento, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a nossa live aqui, elas deveriam estar, nesse momento, com os dentes ligeiramente encostados. Um espaço Como é que funcional tá o pessoal? livre, né? Justamente, né? Se cada um olhar aí no dia a dia, vai começar a perceber, e eu falo por mim, né? Muitos pacientes falam, mas eu acho que eu não aperto durante o dia, ou que eu não toco meus dentes durante o dia. Então começa a prestar atenção quando você está vendo um jogo de futebol, quando você está vendo, no caso, um filme, quando você está dirigindo no trânsito, quando você está na frente do computador. Né? Você vai começar a perceber que, na verdade, não necessariamente você está apertando, mas você está tendo toques dentários em momentos onde nossos dentes não foram projetados para isso acontecer. Tá? Um toque dentário em um momento onde ele não foi projetado para acontecer é um hábito parafuncional, ou seja, um movimento não funcional, onde não houve esse projeto biológico para essas coisas acontecerem. E não adianta, por mais rígido que seja o esmalte, por mais resistente e que leve desaforo que seja a nossa articulação temporomandibular, nossas estruturas elas vão sofrendo. São processos cumulativos. Então a incidência ela aumentou bastante. Com a pandemia não precisa falar nada, né? As pessoas, normalmente, o que leva a um paciente a ter esse tipo de hábito? Geralmente são transtornos relacionados a estresse e ansiedade. Tanto que a gente sempre fala, né? Placa trata apertamento, placa não trata nada. Né? Placa, na verdade, ela contém dano. É uma contenção de dano. É tipo, o seu extintor precisa apagar o incêndio, mas você não está realmente resolvendo a causa do incêndio. A causa do incêndio está aqui, ó, o tempo todo. Né? E essa luta diária é muito difícil. Eu dou um exemplo, pessoal, até para eu parar de falar um pouco, né, para o Luiz também falar. Não, para a gente começar no roteiro também. Para a gente começar a seguir o roteiro. Pô. Então vai rapidinho, esse exemplo é legal. Eu estava uma vez, há uns 6 anos atrás, eu não tenho nenhuma restauração na boca, basicamente. Né? Eu estava uns 6 anos atrás montando uma aula. Uma vez, deitado na cama, eu já era casado com minha esposa, estava deitado na cama, no caso, com o notebook no meu peito, encostado, no caso, na minha cabeceira da cama. Eu estava lá montando a aula, concentrado, de repente eu só ouvi um barulhinho assim, ó. Clique. Quando eu vi a ponta do meu canino, literalmente, a ponta do meu dente 13, né, tinha acabado de ir embora. Eu dava sentindo um prisminha de esmalte soltando. Eu passava a língua, eu sentia um degrau. Eu estava apertando ou não? E eu estava acordado. Esse é um ponto importante. Extremamente inconsciente, né? É inconsciente, total. A gente vai chegar nesse ponto aí também da placa, né? Bom, então, agradecer aí de novo. Vamos começar com o roteiro, que a ideia é que a gente siga mesmo o e-book. Eu vou só aproveitar para dar para mostrar aqui. Esse é o guia, né, que a gente fez. É o que amanhã a gente vai colocar aí disponível para download. A gente vai botar lá no nosso site. Se tu tiver, Glauber, algum lugar para disponibilizar também. Senão o pessoal também pode entrar em contato contigo e enviar. Tá salvo no meu celular, quem precisar também me fala que a gente disponibiliza. Tá joia. Então, vamos embora. Aqui dentro do roteiro, a gente tem justamente isso, né, para a gente contextualizar. E aí o primeiro ponto ali que a gente aborda é exatamente o início, né, um pouco disso que tu abordou agora. Então, a parte de conceituação do dispositivo, é um pouco disso, né, que tu falou, o que são nessas placas, o que são esses dispositivos, para que servem. Essa questão de toques de dentes, então, que inicialmente a gente deve ter só 2 momentos de toque e o resto é tudo fora da normalidade. O espaço funcional livre para a função, e aí já entra, acho que de tudo isso que tu falou, talvez só ali as características de uma placa que não tenha entrado aí, né? Com certeza, né? Na verdade, assim, lógico, existem... Desculpa, pode falar. Não, era mais para entrar nesse ponto, que a gente conceituou o dispositivo, tu falou da questão do momento de mastigação e deglutição, sim. Que é onde encostam os dentes. Aí agora em relação à parte mesmo de como que ele tem que ser, das características da placa, acho que seria bacana a questão de ser rígido, a questão já um pouco de como que faz esse registro, a superfície, claro. Enfim,
vamos nessa parte ainda em relação à conceituação, mas já puxando para as características da placa, né? Então, basicamente, na verdade, quando a gente fala de dispositivos interoclusais, existem diversos, né? Tem um monte, né? Na verdade, nós estamos falando aqui de um dispositivo interoclusal estabilizador total, né? Rígido, que no caso é o que popularmente muita gente chamava de placa relaxante, né? Mas, na verdade, obviamente é importante salientar que cada dispositivo tem indicações específicas. Nós temos aí placas resilientes que têm sua indicação, nós temos os front platôs que têm sua indicação. Mas, assim, pensando para uso mais de longo prazo para pacientes com hábito parafuncional clássico, né, seja ele articular ou muscular, né, mas principalmente os musculares, nós estamos falando de dispositivos interoclusais estabilizadores rígidos. Então, essencialmente, a primeira característica que um dispositivo oclusal estabilizador ideal deveria ter é ser rígido. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre resina impressa daqui a pouquinho, onde que ela entra nessa questão da rigidez. Né? A segunda questão, que por muito tempo era falado, mas agora já tem sido questionado, é com relação ao melhor posicionamento de confecção, né, de registro desse paciente. Que antigamente sempre Isso é falava uma grande, isso é um grande ponto, né? Que no dia a dia a gente acaba, um dos fatores recorrentes que a gente sempre entra nessa temática. Se pode fazer em MH, em MH cêntrica, ou aí RC, muitas né? vezes falo da necessidade de ser excêntrica, mas aí, pô, e aquele monte de placa que a gente fez em MH e deu certo? Aí já entra nessa questão de estabilidade oclusal, então esse ponto Acho que, acho que um ponto básico também é identificar a necessidade, né? É o exame clínico e identificou a necessidade da placa e aí sim, identificado isso no paciente, agora vamos tratar. Vai tratar a partir do quê, né? Como é que vai medir, como é que vai avaliar o espaço funcional que perdeu ou se não perdeu. Tem paciente que perdeu dimensão, aí vai ter um outro tipo de registro, né, para registrar nesse momento. Ou tem paciente que está só, é um bruxismo, mas ainda não perdeu dimensão, ainda não tem uma necessidade de um aumento para compensar. É um aumento só para propiciar o uso da placa. Né? Então, isso que é O que eu interessante. sempre saliento é que as pessoas elas têm que entender que placas oclusais estabilizadoras não é um pedaço de acrílico no meio dos dentes. Né? Isso. Você, na verdade, está construindo um sistema oclusal que leva às características de uma oclusão ideal em consideração. Né? Então, quando você pega, por exemplo, um paciente que tem o hábito parafuncional, mas ele já tem uma oclusão muito perto do que uma oclusão ideal, com guias discursivas já relativamente eficientes, no caso, com os fenômenos de Christensen preservados, enfim, uma oclusão bilateral, estável, com bons contatos, esse paciente, na verdade, será que realmente eu precisaria fazer uma placa levando ele em relação cêntrica, sendo que, na verdade, a relação dele oclusal atual já é uma relação favorável? Isso. Então, para essa situação, uma placa em MH pode ser realizada. Mas quantos e quantos casos, como o próprio Newton salientou aí, que chegam, por exemplo, um paciente que está morrendo de dor, e você já vai ver, por exemplo, já tem dente apinhado, fora de posição, guia canino às vezes já nem existe, por exemplo, eles têm ausência dentária. Eu faço placas desses pacientes com ausências também, eventualmente precisa, né? Então, nesses casos onde você não tem uma oclusão relativamente favorável ou totalmente estável, geralmente é desejável a gente tentar buscar uma relação central para você poder realizar esse registro de uma forma um pouco mais previsível, digamos assim. Né? Porque você não tem como garantir que a oclusão habitual daquele paciente ela é uma oclusão fisiológica. Né? Talvez ela já tenha um grauzinho de patologia envolvido. Tá? Então, para esses cenários, eu opto já sempre para executar realmente uma placa já buscando a relação central. E isso daí a gente vai falar depois, como que a gente vai fazer, mas geralmente a gente utiliza alguns desprogramadores oclusais para poder chegar nessa relação. Tá? Mas lógico, uma placa, como eu acabei de salientar, ela tem que obviamente seguir uma oclusão ideal. Então o ideal é que ela tenha contatos oclusais simultâneos ao longo da placa toda, o mais estáveis possível, guias discursivas efetivas, ou seja, ela tem que ter guias anterior e guias canino efetivas para você realizar a desoclusão da forma correta. É o que eu falo, a placa ela não leva em consideração a oclusão do paciente, se eu não quiser. Eu estou construindo a oclusão dele do zero. E como eu estou construindo a oclusão dele do zero, a gente vai buscar sempre construir da forma mais ideal possível. E dessa forma também, nosso paciente, muitas vezes ele pode só apertar, claro, mas muitas vezes nosso paciente ele aperta e range, que é o bruxismo cêntrico e o bruxismo excêntrico, né? Ou seja, ele pode gerar alguns movimentos de deslize. Por
conta disso, também é desejável que a placa tenha uma superfície o mais lisa e sem rugosidades possível. Para quê? Para que nós tenhamos liberdade para o paciente poder dançar a mandíbula dele feliz e contente durante a noite, por exemplo. Né? Para ela não travar o movimento. Porque se esse travamento, do ponto de vista muscular e articular, ele gera e pode gerar uma piora, inclusive, na sintomatologia desse paciente. Placa tem que permitir liberdade. O paciente tem que permitir ele poder escorregar para lá e para cá. Tá? O importante é que ele faça essa liberdade, esse movimento, tendo as guias de desoclusão para que isso possa ser preservado do ponto de vista funcional para articulação e musculatura. E por fim, né, estava esquecendo de um último detalhe, que é a questão da espessura, né? E isso também é um fator importante que, nossa senhora, a placa impressa é quase que um ente fundamental, né? Além de tudo isso que a gente falou, ela tem que ter uma espessura mínima adequada, né, compatível com o material que ela está sendo executada, justamente para ela poder performar com as resistências a compressão e flexural que o fabricante desenvolveu. Não adianta nada a gente colocar uma placa que tenha tudo isso que eu falei, só que ela ser ou fina demais a ponto dela fraturar, ou espessa demais a ponto de, por exemplo, invadir o espaço funcional livre do paciente, a ponto de invadir a posição de lábio do paciente em repouso, né? Porque você pode gerar outros problemas funcionais em virtude de uma placa espessa demais. E isso daí, inclusive, até cabendo um adendo, Luiz, é um fator muito importante, porque as pessoas dos laboratórios que têm receio, porque a gente vai falar sobre isso, né, sobre placa impressa fraturar, as pessoas elas vão ficar desesperadas que o negócio está quebrando toda hora e começam a compensar isso na espessura, né? Começam a fazer placas extremamente espessas, né? E uma placa extremamente espessa é uma placa que, primeiro, a acessibilidade do paciente vai ser realmente complicada, porque é uma placa desconfortável para usar, e segundo, que você pode gerar outros problemas também, e não executar a função da placa real, né? Isso. E aí... Acho que eu não entendi nada sobre esse do meu guia. Não, desse primeiro ponto não. De base é isso mesmo. E aí agora a gente só entra nessa questão que é vou até mostrar aqui de novo, que é esse desenho aqui que tu fez que a gente transpôs, que, cara, achei fantástico. Ele dá uma boa elucidada em relação a isso. Então, o comportamento dela, que hoje a gente veio, né, da placa com resina acrílica, e aí agora a gente está fazendo placa com uma resina que tem um comportamento não mais parecida com a resina acrílica, mas sim com uma resina composta. Então, a resistência à fratura acaba tendo um comportamento diferente. Como é que é isso daí, Glauco? Na verdade, o grande ponto que a gente tem que salientar é a questão de como a resina impressa ela se comporta à flexão, né? E quando a gente fala isso, não é nem só a resina de placa, quase todas as resinas impressas, né? Tirando, obviamente, as semi-rígidas e, claro, as calcináveis que também têm teor de cera. Mas resinas impressas, elas têm um comportamento que é como se elas fossem um intermediário entre uma resina acrílica e uma resina composta. Tá? Obviamente, eu não estou falando numericamente em resistência. Tá? Isso daí é outro papo. Estou falando de comportamento. Né? Porque, numericamente, uma resina composta, por exemplo, tem carga inorgânica, enfim, tem uma resistência bem maior em números. Né? Mas o que acontece? Por isso eu gosto muito desse exemplo. Né? Eu dou esse exemplo em aula há anos já. Né? Que é o bastonete de caneta Bic. Né? Imagina um bastão de resina acrílica, de resina impressa e de resina composta, como se fosse uma caneta Bic impressa. Ou seja, um cilindrinho aí de uns 5 milímetros. Né? Quando a gente tem, no caso, um cilindro desse com a resina acrílica, geralmente, se a gente tentar flexionar esse tubo, o que vai acontecer? Ele vai começar a realmente flexionar bastante, vai envergar bastante, né? Até o momento, quando ele estiver bem envergadinho, ele vai estourar. Né? Quando você faz isso com um bastão de resina composta, a força que você vai ter que fazer para isso começar a acontecer, ela é maior. Com certeza, você vai ter que ter uma força bem maior para começar a querer dobrar esse bastão. Só que vocês vão perceber que ele vai começar a ter uma deformação plástica pequena, né? E no caso, uma deformação elástica pequena, mas de repente ele já logo tem uma deformação vai se romper plástica antes de flexionar. Muito antes, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, nesse cenário flexural, ela é uma resina que tem uma resistência à flexão um pouquinho menor nesse cenário de um bastão longo. Né? Lógico que tem cenários diferentes. Né? Depende muito eu estou colocando nesse exemplo específico. A resina impressa, na verdade, ela vai ter, talvez, uma força para você começar a fazer esse movimento menor do que a resina composta, porém, ela vai ter um comportamento parecido com a resina composta. Ou seja, com uma pequena força, ela vai começar a ter uma pequena dobra e logo já vai se partir. Muito antes da resina acrílica.
Eles vão falar, o que isso tem a ver com a placa, Glauber? Tem muito a ver. Porque, na verdade, por que uma placa impressa geralmente fratura? Porque, geralmente, nós estamos falando de báscula. E quem nunca teve que ajustar uma placa porque tinha uma microbáscula aqui ou ali? Numa placa acrílica, uma microbáscula, geralmente o paciente sente ela flexiona. que o dente dele está apertando. Por exemplo, você instala a placa para o paciente, passa uma semana e ele fala, nossa, Glauber, parece que está pressionando meus dentes. Que, por exemplo, ele está tendo uma microbáscula e ele está fazendo como se fosse, entre aspas, uma força ortodôntica, né? Ele está fazendo uma carga lateral no dente, por isso que o dente do paciente começa a doer. Em placa impressa, vocês podem perceber, quem faz pode até relatar aqui nos comentários. O paciente não relata isso, porque das duas, uma. Ou você fez uma placa passiva que vai ficar na boca e não vai incomodar, ou você fez uma placa não passiva que vai quebrar antes disso acontecer. Né? Geralmente, qualquer microbáscula numa placa impressa é a principal causa, partindo do pressuposto lógico que todos os outros fatores estão corretos, né? Contato oclusar, espessura mínima, posicionamento de impressão, pós-processamento, por aí vai. Mas é o principal fator que gera, no caso, uma tensão flexural ao longo do dispositivo que faz ter a ruptura e fraturar. Então, qual que é o fator mais importante, talvez, do guia todo, né? Que a gente fala muito com relação a placas impressas. Placas impressas não levam desaforo para casa. Placa impressa tem que entrar na boca do paciente que nem uma luva. Tá? Por isso que eu acho questionável, às vezes, muita gente quer fazer, por exemplo, uma placa impressa, mas quer, por exemplo, moldar com alginato. Porque, na verdade, por melhor que seja o alginato, algum grau de microdispersão pode ser que tenha. E, no caso, obviamente, você poderia ajustar e conseguir chegar num resultado legal. Só que se você não identificar essa microbáscula no momento da instalação dessa placa, é o suficiente, por exemplo, para essa placa fraturar. Por isso que eu acho que ela casa muito bem com o sistema digital. Porque isso está relacionado ao fluxo de escaneamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí tu não falou qual que é a espessura mínima da placa. Ah, sim, justamente. Mas deixa eu só fazer um adendo. Deixa eu só dar um exemplo que nem eu falei. A gente tem hoje um volume enorme de placas aqui que a gente, sei lá, o que a gente faz num mês hoje, eu não sei se a gente fazia num ano, alguns anos atrás, sabe? Então o volume realmente é alto. E alguns insucessos, quando a gente teve exatamente isso que tu falou, né? O dentista relatando, pô, fraturou, sabe? O que aconteceu, não sei o quê. A gente vai ver na área da fratura tá com 0,9, tá com 0,8. Então, aquela questão, né, que a gente ainda nem falou dos dispositivos para definir a altura, né, do jig e tal. Então, eram dentistas que não faziam um registro definindo a altura dessa forma para a gente tinha que fazer lá na hora. Então, não tem como. Vai ter um cenário que não vai ser tão favorável em boca e que tu vai ter que meter broca. Então, como é que tu consegue fazer isso mantendo essa espessura mínima? Então, só dando a dica que 0,9 não é uma boa espessura. Não é uma boa espessura. Na verdade, essa informação ela difere de fabricante para fabricante, né? Depende muito, no caso, da resina que você está trabalhando, mas se a gente for colocar uma regra geral, tá? Assim, um mínimo com segurança, desde que não invada o espaço funcional livre do paciente, a gente está falando em algo entre 1.7, 1.8 até 2 milímetros. Esse é o que, assim, é o geral de segurança, tá? Glauber, todas as suas placas têm isso? Não, pessoal, eu seria demagogo se eu falasse que tem, mas por exemplo, os locais onde às vezes eu faço alguma ressalva, porque às vezes a oclusão do paciente não permite, ou porque ele tem um dente um pouquinho mais instruído aqui ou ali, nós estamos falando aí de 1.5, mais tardar 1.40 e pouco. Né? Você fala, nossa, 1.40 e pouco, como é que você refere um negócio tão pequeno assim? A doutora Fernanda Angeloni já deu a dica, né? Uma medida. Nós temos os oclusogramas, né? Que nós conseguimos, no caso, aferir com uma precisão de até 2, em alguns casos até 3 casas decimais, no caso, quanto que isso nós estamos tendo de desoclusão na área mais delicada, né? Então, hoje eu busco, obviamente, sempre esse target aí, né? Vou colocar entre 1,5 a 2, né? Mas buscando aí entre 1,8 a 2 para você ter uma certeza maior. Mas tem cenários que não dá. 1,8 a 2, às vezes, um dentinho ou outro fica um pouquinho mais difícil. Mas tente fazer com que pelo menos 80, 90% da sua placa fique dentro dessa espessura, né? E aí entra na questão dos dispositivos. Não sei se a gente vai falar agora ou se a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Com relação a essa desoclusão. O que eu ia dizer é que além do próprio scanner te dar essa previsibilidade, né, em termos do espaço funcional livre ali, o que tu está definindo de altura,
eu não sei se no Mesh Mixer dá, mas no Exocad a gente já consegue. Então, toda a placa que a gente faz aqui, quem está fazendo ali no caso, só passando o mouse ali com aquela função já vai observando qual que é a espessura ao longo da placa, né? Então, estou com uma placa impressa aqui, isso no computador, vai só passando o mouse aqui, ele vai dando qual que é a espessura de cada área. Então, isso hoje passa a ser um protocolo de verificação na hora que a gente está confeccionando o desenho da placa. Então, não sei se no Mesh Mixer tem isso, mas é uma ferramenta muito boa no Exocad. No Mesh Mixer dá para fazer, sim, inclusive, só que não é tão prático quanto o Exocad, que você faz de forma bem rápida ao longo da placa toda. Geralmente no Mesh Mixer você pode fazer secções transversais da placa, né? E no caso fazer as aferições com a ferramenta de medida dessas secções transversais. Você vai ter uma precisão tão boa quanto, só que dá um pouco mais de trabalho para fazer, né? A Simone está perguntando sobre desconforto, né? Na verdade depende, Simone, porque quando a gente fala de 1.8 a 2, como eu falei agora há pouco, a gente não está falando que tem que ter 1.8 a 2 necessariamente em todos os pontos da placa, mas pelo menos uns 80, 90% da placa tem que estar dentro dessa espessura. Na área mais fina, em alguns cenários, você até pode, para não ter esse problema por exemplo, tem cenários que você colocar 1.8 milímetros a 2 milímetros na área mais posterior da mandíbula do paciente, vai abrir quase 2 dedos na frente dele, né? Obviamente, esse tipo de cenário, o paciente não vai conseguir usar essa placa, né? Então, existem algumas pequenas concessões, mas elas têm que ser pequenas, elas não podem virar regra, né? De você começar não tem problema, eu vou ficar só olhando aqui na frente como é que está o espaço e lá para trás não tem problema. O que ficar é uma areazinha só que está com 0,9, por exemplo. 0,9 é muito fino. Menos de 1 milímetro é praticamente certeza que uma placa impressa vai fraturar, né? Então, isso é um fator importante. O que eu costumo fazer também, né? Isso não está nem no guia, mas fica a dica clínica e laboratorial. Quando eu tenho que lançar mão desses espaços, nessas áreas onde nós temos aí 1.4, 1.5, como eu falei, eu tento não deixar nenhum contato ali, né? Eu tento deixar os contatos em outras regiões e aquela área tentar deixar sem contato, se possível. Justamente para a gente não ter uma carga, tanto em contatos cêntricos quanto excêntricos, né? A gente não ter uma carga oclusal tão grande nessa região. Aí tu compensa em outra área. Justamente. Na verdade, por exemplo, geralmente isso daí vai acontecer segundo molar, terceiro molar, lá para trás, né? É o mais comum de acontecer. Só então, reduzir a pressão naquela área. Reduz o contato ali e deixa, por exemplo, no primeiro molar um pouco mais intenso, que aí você vai ter os contatos equilibrados, mas você diminui um pouco a intensidade na área mais fina. Eu acho que é importante, vou só ler essa parte aqui que tem no e-book, que eu acho que a gente não está comprando uma briga, obviamente, mas a gente está dando uma percepção em termos de resistência mesmo da placa. Em que a gente bota assim, o que esse comportamento mecânico significa na prática, né? Então, uma resina com menor resistência flexural torna-se um material mais sensível a básculas e desadaptações, culminando com fraturas precoces indesejadas. Entretanto, na ausência desse cenário, ou seja, na ausência de um cenário desfavorável para a placa em relação à desadaptação e báscula, são materiais ainda mais resistentes mecanicamente ao desgaste e à compressão do que as resinas acrílicas convencionais. Então, isso traz um pouco, cai por terra um pouco aquela questão de, mas então se não pode ser muito fina, ela é mais frágil. Não, se tu garantir esses fatores, tu tem um material tão forte ou mais forte do que as resinas acrílicas convencionais do modelo prensado, né, analógico. Você tem que levar em consideração que o processo de prensagem é perfeito, ele obviamente ele tem benefícios, mas é que ele não a gente não pode garantir que ele sempre vai ser perfeito, né? Agora, o processo de impressão, a partir do momento que você padroniza algumas coisas, você consegue garantir uma repetibilidade muito alta, né? Quando você avalia, na verdade, cientificamente as resinas impressas, pensando em longevidade de anos, tá? Não estamos falando aqui de meses, tá? A gente sabe que as resinas impressas elas são mais higroscópicas, elas absorvem mais água ao longo do tempo. Então, ao longo do processo de envelhecimento dessas resinas, elas vão perder um pouco da sua resistência convencional pelo fato de absorverem mais água, tá? Mas isso, primeiro, não inviabiliza o uso do dispositivo, tá? Mas a melhor vantagem é o que eu vou falar agora. Se porventura, em algum momento, essa placa fraturar por isso, você só apertar o play, arquivo, imprima e outra. O seu paciente, na verdade, não precisa nem do seu consultório. Já aconteceu comigo há uns 2 meses atrás, não foi por conta disso. O paciente derrubou a placa na hora de limpar no chão, né? Aí fraturou a areazinha do molar.
a placa impressa não permite reparo, né? Eu vou avisar aqui para o pessoal não ficar tentando fazer alguma coisa que infelizmente não tem como, tá? Então o paciente falou, Glauber, aconteceu isso aí, o que eu faço? Eu falei, não, pode aparecer aqui depois de amanhã, está pronta já. Peguei simplesmente o arquivo dela, coloquei para imprimir, pá, do mesmo jeito que estava lá da primeira, está a segunda, né? Então esse benefício ele é impagável, porque A gente tem disso, A gente tem um caso desse que não é para todo mundo fazer, porque a placa tem que ser instalada, né? Mas houve esse caso aqui no laboratório. A gente fez uma placa, a pessoa já usava uma placa, estava em Nova York, e aí perdeu, quebrou, sumiu a placa, e a dentista aqui nos solicitou uma, a gente fez uma placa, ela botou aqui num correio, alguém levou, acho, ela chegou em Nova York, colocou a placa e tá usando a placa. Então, não, e adendo, esses... também tem esse. Esse escaneamento aí, ele já tinha sido feito há 6 meses. Então, alguma estabilidade oclusal, obviamente, tinha ali, né? Mas, até cara, a placa ajuda, né, nisso. A placa é uma cotidiano. oclusal, verdade. Isso aí. A placa já vira uma contenção, né? Tem um outro caso bacana, já que o Newton abriu aí dos casos, até de um parceirão nosso, aí, o Maximilian, lá de Volta Redonda. Essa é boa também. Que ele é outra cidade, né? Então, cara, fica esse negócio de mandar pra lá e tal. Daí ele falou, pô, Luiz, tem o meu paciente, ele é aí do Rio, mora em Nova Iguaçu e tal. Se tu quiser entregar na casa dele, pode entregar na sexta, que no sábado ele tá aqui. É um paciente que já usa a placa e tudo mais. E aí entregamos a placa na casa do paciente. E aí no outro dia, no sábado, ele já me manda mensagem falando, pô, Luiz, tu não vai acreditar. O cara já chegou aqui de placa, velho. Já chegou usando. Ou seja, a gente entregou a placa na casa dele, já tá acostumado. O cara é até médico, deve ter higienizado e tudo mais. E acabou, sabe, já reduzindo um pouco o serviço, né, do próprio Max na hora de instalar a placa. Então, outro do case fenomenal. Realmente. E aí é isso que a gente... Eu costumo ter um pouco mais de ajuste oclusal, vou até explicar aqui pro pessoal, né? Que o pessoal vai, mas eu estou imprimindo as minhas placas e estou tendo ajuste. Eu, pessoalmente, tenho um pouquinho mais de ajuste oclusal apenas, não de assentamento, pelo fato de que eu não imprimo meus modelos, né? Então, na verdade, simplesmente eu imprimo as minhas placas e já corto suporte, já dou acabamento e já vou para a boca, né? Mas a partir do momento, era muito bacana isso, porque basicamente quando você remove o suporte e começa a ajustar só para ter esses contatos oclusais simultâneos e estáveis na placa toda, isso em 5 minutos você faz. Chegou nessa posição, pronto. Aí as guias discursivas já estão todas corretas, porque basicamente só está removendo as distorções inerentes ao posicionamento de suporte de impressão 3D. Né? A partir do momento que você removeu isso daí, pronto, acabou. Aí no caso o paciente já está praticamente com a placa pronta. Mas então tu nunca imprime o modelo? Não, não mais. Na verdade, eu devo ter hoje instalado desde 2018. Não, comecei a ter placa impressa no começo de 2018, né? Eu devo ter umas 130, 140 placas instaladas até hoje. Ih, já passamos longe. Tranquilamente, né? Mas assim, dessas placas, até uma estatística legal para falar dos pacientes. Eu tive até hoje 2 fraturas, né? As minhas placas fraturaram, na verdade, foi a minha primeira, no caso, que foi de uma paciente, que inclusive não fui eu que imprimi, eu terceirizei o serviço na época, né? E a segunda foi essa agora que eu comentei, da paciente que derrubou. E esses pacientes, não os 130, mas pelo menos uns 80, 90 desses pacientes, eu consigo fazer acompanhamento regular de 6 em 6 meses ou de 8 em 8 meses. E eles levam a placa, a gente vai falar sobre isso depois, né? Eles levam a placa e está lá, ó, funcionando bonitinho. E dá para perceber que o paciente está usando, porque algumas já estão desgastadas. Então dá para ver que está usando na boca, não está aquela placa novinha, não. Né? Então funciona legal. Só fazendo uma ressalva, Glauber, que tu falou ali antes ali, eu, o Newton e o Marcelo, a gente sempre gosta de frisar isso, que não são fluxos antagônicos, né? O digital e o não digital. A gente entende que, cara, quanto tempo, quantas décadas o não digital ele tem sucesso. Então, há quanto tempo que a gente tem sucesso num fluxo não digital? Então, a gente não está dizendo hoje que, cara, o fluxo digital é melhor que o não digital. A gente coloca sempre que pela questão de ser uma ferramenta. Então, quando a gente abre um pretexto de, não, a gente abriu mão de fazer a placa analógica,
por características mecânicas ou pela forma de produzir. Não, é porque se a gente for continuar a comunicação digital, se a gente receber um escaneamento disso, a gente levar para o analógico, perde a grande benesse do digital, que é essa previsibilidade. Então a gente consegue hoje manter no fluxo do algoritmo, né, como a gente brinca aqui, as placas. Então é justamente para continuar aquele digital que desde a boca do paciente dentro do laboratório, né? Mas Então o inverso a gente consegue, né? No inverso a gente consegue fazer, a gente faz. Chega aqui analógico e sai digital. A gente recebe modelos muito bem moldados, quer seja com um alginato de primeira linha, quer seja com um silicone de adição, e a gente confecciona, leva para o digital, registra no semi-ajustável, leva para o digital, confecciona a placa digitalmente e entrega para o cliente a placa digitalmente. Então, saliento, pessoal, é sempre extrair o melhor de cada aluno, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje, na minha opinião pessoal, por exemplo, prótese total, eu ainda faço sistemas analógicos digitais. Eu não faço tudo digital ainda em prótese total. Tem muita coisa em prótese total que eu ainda prefiro fazer de forma analógica. Mas eu uso alguns recursos digitais ao longo do processo para aumentar a minha previsibilidade de próteses analógicas. Prótese removível, parcial removível, eu faço escaneada hoje. Só que a minha prótese removível, ela ainda não é impressa. Hoje eu tenho bons técnicos que trabalham com fundição de estrutura, mas o fato de eu ter feito escaneado, minha estrutura entra que nem uma luva, no caso. Eu nem o fluxo de escaneamento a ponto de conseguir um resultado legal. Então, é o que vocês falaram. O digital ele nada mais é uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta de previsibilidade e que, se você usar o melhor recurso no melhor cenário, você vai ter resultados superiores, com certeza. Isso. E reprodutíveis. Se aumenta a produtividade, se aumenta, no caso, previsibilidade. Só que nem sempre ele ainda é o melhor para tudo. Então é saber separar o joio do trigo, né? Saber separar qual é o melhor cenário. E talvez aqui, na questão das placas que nós estamos conversando, sejam nas impressas, e até a gente nem está falando muito delas, mas nas fresadas também, né? As placas fresadas em PMMA, que é um espetáculo à parte. Infelizmente, nós batemos um pouco na barreira do custo, né, de produção, mas aqui nós estamos falando de dispositivos que têm a capacidade de serem dispositivos espetacularmente bons, né? Então é um fluxo digital que funciona e que tem mostrado méritos, né? Pelo menos no meu dia a dia mostrou. Tá? Tanto que, como eu falei, desde 2018 eu não tenho feito mais, já que eu tenho os recursos, né? Eu tenho, no caso, o scanner, ou poderia terceirizar o escaneamento. Eu tenho, no caso, a impressora, eu poderia terceirizar a impressão, né, de design. Hoje, basicamente, eu não vejo necessidade em se fazer uma placa acrílica mais prensada. Tá? Eu consigo, com os recursos digitais, resolver minha vida. Eu já tive que responder algumas vezes isso daí. Vocês não fazem a fresada? Cara, a gente faz, mas o custo que a gente tem hoje acaba sendo muito maior. Então, ainda pergunto qual é o custo, sabe? Para ainda querer comparar, mas eu sempre coloco, cara, o melhor cenário que tu vai ter que tu vai precisar ter na fresada, tu vai ter que ter na impressa. Então, vamos trabalhar dentro do melhor cenário, tu vai ver que a impressa funciona, que é isso que tu está falando. Poderia abrir mão da impressa para tentar o fresado? Poderia, mas já tem o resultado com a impressa, né? A nível Brasil, a placa fresada, pelo menos do que eu já pesquisei e dos laboratórios que eu já consultei, o custo de produção ele realmente é alto. Se a gente pensar a nível de população, depende muito do segmento, obviamente, que você atua. Mas a nível populacional é um dispositivo um pouco menos acessível, não vou mentir para vocês, né? A gente está falando às vezes do... Mas a gente vai ter novidade aí com as fresadas também. Então, justamente. Aí, ótimo, bom saber. Em breve. De repente a gente monta outro e-book. Justamente. Então vamos lá. Aí a gente já falou aqui da parte da espessura mínima. Aí falamos agora, né? O Newton puxou isso daí para fazer as placas impressas. Então é possível a gente fazer a partir de uma moldagem, né? Uma moldagem tradicional. Cara, agora a gente entra na parte dos registros oclusais, jigs e demais dispositivos para oclusão. Para desoclusão. Na verdade, né, como a gente estava falando sobre registro, antes disso, eu não sei se você quer que fale alguma coisinha sobre escaneamento, né, também. Porque as pessoas, elas relegam muito no scanner, né, tipo, só escanear está preciso. E, na verdade, a gente sabe muito bem que não é bem assim. A gente acabou de conversar hoje sobre um caso, né, você mostrou ali, no escaneamento proveniente de um bom scanner que não estava legal, né. Então,
as pessoas têm que também levar em consideração uma coisa. Não adianta nada você falar, não, eu escaneei, então a placa tem que estar passiva. Não, eu tenho vários colegas que têm sucesso, às vezes, com a placa impressa também, mas a falha não foi nem no design, nem no projeto, nem no registro. Foi no escaneamento da arcada, né? Então, cada scanner, obviamente, tem uma técnica, um fluxo de escaneamento que deve ser respeitado, né? E isso tem que ser feito da melhor forma possível, porque o grande desafio dos escaneamentos intraorais é a arcada total, né? A arcada total, quando você passa ali do central, né, que foi para o outro lado, é onde as coisas começam a poder dar problema ou não, né? Então, é importante saber dominar o seu equipamento. A gente não vai entrar, obviamente, nesse mérito aqui, porque depende muito do equipamento, depende de várias coisas, mas é desejável que a gente faça um bom escaneamento. A Fernanda estava aí, eu sabia que ela ia se posicionar com relação a isso, né? Porque, na verdade, realmente é fundamental, né? As pessoas, elas relegam muito a máquina, achando que é escanear, e é um adendo importantíssimo. Você vai num quiosque da vida, um congresso, o cara vai lá e bota o scanner na tua mão, parece que é uma câmera intraoral, né? Você fica lá passando no manequim, não feliz, achando que é tudo mágico, lindo, maravilhoso, e normalmente não é assim. É um equipamento que demanda curva de aprendizado e técnica, e, como tal, deve receber o treinamento adequado e utilizar a técnica adequada para ter o resultado. Tá? Então, esse já é o primeiro ponto que a gente devia falar. Sobre os registros, né, que seria, no caso, os desprogramadores, na verdade, a função do desprogramador oclusal, para ele ter o nome, né, de desprogramador, é porque você está querendo, como o próprio nome diz, desprogramar a mordida do paciente, principalmente se você quiser reposicioná-lo numa outra relação maxilomandibular, por exemplo, numa relação cêntrica. Mas, no caso, a gente conversou ali em cima que não necessariamente o paciente ele precisa estar em relação cêntrica, né? Então, a gente pode falar, então não poderia, por exemplo, mandar meu escaneamento maxilomandibular, fazer o registro do paciente em MH mordendo, manda para o laboratório e ele se vira lá para liberar o espaço para fazer a placa? É aí que talvez mora o segundo problema muito sério, né, nessa comunicação clínico-laboratorial. Eu acho que é onde o Luiz perde uns cabelos de vez em quando, né, Luiz? Porque, na verdade... Não, eu perco os cabelos. O Newton que perde, o meu fica branco. Então fica branco, né? Então, o pior é o meu que eu perco e fica branco. Olha que inferno. Aí esse é o caso do Marcelo também. Estamos juntos, esse é o caso do Marcelo. Então, o grande ponto, na verdade, é o seguinte. Se você tem condições clínicas de já dar uma espessura... Qual é o melhor articulador que existe, gente? O melhor articulador que existe é a boca do paciente. Né? Afinal, o articulador está tentando replicar a boca dele. Se você tem condições clínicas de já gerar essa desoclusão e já conferir isso em boca, por que você vai ter o trabalho de não fazer isso, ou melhor, não ter o trabalho de fazer isso, para correr um baita de um risco para ter que ir fazer isso depois no articulador virtual, levantando pino? Pino de articulador, eu vou ser muito sincero com vocês, eu quase nunca mexo. Independentemente de placa, até para reabilitação oral eu quase nunca mexo. Porque eu, geralmente, quando eu registro o meu paciente, até para uma reabilitação para recuperação de DVO, por exemplo, eu já registro o meu paciente na DVO que eu quero. Então, o pino ele fica no mesmo lugar, ele fica quietinho. Ele fica no zero, ele vai ficar no zero. Ele fica sempre no zero. Quando que eu mexo em pino de articulador? Vamos supor que eu fiz essa recuperação, aí, por algum motivo, o paciente ele não se adaptou, senão nós vamos ter que fazer uma pequena alteração na dimensão vertical dele. Uma pequena alteração na dimensão vertical dele. Estamos falando de pequenos milímetros. Aí você faz uma pequena movimentação no pino, né? Agora, você chegar no caso, mandar o seu paciente em máxima interconsidação habitual e querer, no caso, que a gente faça uma desoclusão, levantar quase 2 milímetros na área mais posterior no articulador, né? É muito difícil você garantir que essa situação ela é igual à boca. Na verdade, é praticamente impossível, porque os nossos articuladores que vocês estão montando virtualmente, principalmente no virtual, vocês estão montando em relações médias, né? Um articulador semi-ajustável, mas tudo nas medidas médias. A gente não está fazendo, no caso, a não ser que você faça, obviamente, um registro mais específico, um articulador com um arco facial digital, fazendo ajustes específicos com alguns planos, né? No caso, meu Deus, mesa oclusal específica, com as alturas certinhas, que não é o caso de 99% das vezes que o trabalho chega no laboratório, né? Você não vai fazer tudo isso, né? Ou melhor, as pessoas geralmente não fazem tudo isso, só um protesista realmente que tem conhecimento, que vai realmente atrás dessas coisas. Nesse cenário, não vale a pena a gente deixar para o articulador virtual para fazer esse tipo de alteração. Até porque, quando você coloca lá no Exocad, por exemplo, para você levantar 1 milímetro, o que seria esse milímetro no pino do articulador? O que isso representa para a boca? Às vezes você tem que levantar para ter os 2 milímetros lá atrás, sabe Deus quantos milímetros na frente, uns 4, 5 milímetros na frente, né?
E às vezes essa desoclusão ela é extremamente absurda. E isso não é compatível com a boca. Aí o paciente vai morder lá na hora que você leva a placa, morde, toca só atrás, não toca nem na frente. Né? Porque a E sabe o que desoclusão que eu ela falo incorreta. nesse caso? É. O que eu falo nesse caso é até um pouco um complemento do que a Fernanda botou aí agora, Angelone. E se o dentista mandar com espessura insuficiente, então ele pode fazer isso sem o gig ou com o próprio gig. Registrou, poderia ter levado a mais. Eu falo assim, o nosso articulador virtual, ele não sabe como que é a abertura da boca do teu paciente. Então, no momento em que a gente bota ali, vamos estabelecer 2 milímetros então no posterior, vai aumentar 2 milímetros como um todo. Então, como que vai estar isso lá na frente? Então, uma coisa é tu aumentar no articulador assim, e outra coisa é quando tu registra em boca, o paciente abre a boca de uma outra forma. Então, a gente não Mas o consegue melhor exemplo simular no isso, caso, né? Luiz, na verdade, a abertura do articulador, vou até tentar desenhar aqui. Mesmo no virtual, ela faz dessa forma, em forma de tesouro. Isso, O perfeito. problema é que você pode montar o seu modelo no articulador desse jeito, e abrir assim, mas você pode montar o modelo do seu articulador, vou ser exagerado, lógico, desse jeito, Isso. e abrir assim. E nesses dois cenários, nós temos 1 milímetro no pino do articulador, que está aqui na frente, ele tem aberturas, consequências diferentes para como a arcada está posicionada. E como você não fez um arco facial individual para esse paciente, como você garante que aquela quantidade que você está aumentando está sendo uma réplica da boca? E, gente, um gig, um desprogramador de COIS, um leaf galg, é um negócio tão rápido de fazer, você faz tipo em, sei lá, o gig em si você faz em 5 minutos, aí você vai deixar o paciente lá desprogramando uns 15 pelo menos, né, que a gente pede, se for levar em relação ao tempo, porque geralmente a gente pede ficar um paciente mordendo ali numa posição um tempo maior. Mas é muito rápido para fazer. Se for IMH, então é 2 palitos. Você vai lá, põe um negócio, já mede, já faz, no caso dos scanners, como eles têm o oclusograma, já faz um registro inicial, já afere, vê se já é o suficiente, se precisar você aumenta, se tiver muito você diminui, faz o registro de novo. É muito rápido, você tem que ficar esquentando cera para o paciente ter que ficar mordendo, ou usando um silicone de registro. É rápido, você colocou, aferiu, está muito desgaste, está pouco, aumenta. Tá? Eu, inclusive, fica a dica aí, sabe quando eu aumento, quando o meu giro está curto, para ficar rápido? Às vezes está com um pouco mais de pressa. Resina Flow, eu vou lá, acrescento um pouquinho de resina Flow no meu ponto de contato do gig e polimerizo. Pronto, leva em posição de novo. Ah, tá faltando? Acrescento um pouquinho de resina Flow, polimerizo. Pronto, você vai levantando tanto que você quiser. Né? Então é muito prático, na verdade, né? Não tem por que não fazer. E sim, independentemente... Pode falar, Nilson, desculpa. Nessa pegada aí, alguns dentistas às vezes não conhecem aqueles model tray, que é aquelas plaquinhas de fazer placa de oclusão em fotopolimerizável. Então, aquilo lá para fazer gig é uma mão na roda, porque já faz, já modela e fotoativa com o fotopolimerisador, e o gig já fica praticamente pronto, com aquelas plaquinhas fotopolimerizáveis de fazer placa base plano de cera. Tem um da GC também, que pode usar para provisória, chama Revotec, né, que também é uma resina que ela é fotopolimerizável. Ela é um misto de resina acrílica com resina composta. Ela é uma resina acrílica meio que modificada com alguns fatores fotopolimerizáveis. Eu fiz muito gig com ela também por muito tempo. Você coloca lá, polimeriza, já está na posição. Isso, muito prático. Então é muito prático mesmo. Ó, as Fernandas aí estão dando trabalho, ó. Só respondendo ali então a Angelone. Então, quando vem com espessura insuficiente, a gente dá esse caminho. O ideal é reescanear estabelecendo essa desoclusão, né, para a gente estabelecendo essa altura. Ou então a gente jogar nesse ponto aí que, cara, a gente pode levar para o articulador e tentar fazer ali, e aí pode ter um ajuste maior em boca e tudo mais. E aí já fazendo um adendo da Fejabur que botou aí agora, do que lá eles fazem 9 em 10 escaneamentos, eles não usam desprogramadores, né? E aí como a gente vê isso? Aí a resposta que eu tenho para dar isso é o encalacro que eu me coloco quando eu falo isso tudo para o dentista. Ele fala, mas Luísa, aquele monte de placa que a gente já fez, eu nunca usei esse tal de gig. Então, fatalmente a gente entra às vezes numa seara que, pô, você me pede tudo isso agora, mas e é isso que a gente fez? Daí, vendo o histórico, sempre tem uma ou outra que quebrou, que fraturou por questões que poderiam, teoricamente, ter sido evitadas, né? Ou eram prensadas, né? As prensadas, elas acabam levando mais desaforo, como a gente estava falando antes, né? Então, às vezes, essas questões não eram tão intimamente necessárias, porque quando você tinha uma placa prensada, ela levava mais desaforo para casa, né? Agora, a impressa, ela não permite isso. Né? A impressa, se você
estiver fugindo dessa situação, você automaticamente está fadado a correr o risco, né? Aí a questão é, uma coisa é quando você mesmo faz, como é o meu caso, né? Eu mesmo faço o meu design, eu mesmo faço a minha impressão. Minha placa fraturar, eu simplesmente pego e coloco outra para imprimir, né? Outra coisa é quando você adquire o serviço, você está pagando pelo serviço. Então não adianta você exigir qualidade e excelência se você não está dando as ferramentas de qualidade e excelência, tá? Então, na minha opinião, eu acho que é um risco desnecessário. Eu acho que você tenha plenas condições, é algo simples de se fazer, e plenas condições para você ter um dispositivo que tenha, no caso, um índice de sucesso um pouco mais favorável. Obviamente, eu não gosto muito dessa questão, porque como eu tenho um certo pezinho na área acadêmica, né? Esse negócio do que eu faço e dá certo, eu nunca é um negócio que me agrada muito, mas eu vou falar da minha, como eu falei, da minha casuística. Placa é um negócio, impressa é uma coisa que eu faço bastante, né? E eu vejo tanta gente falar que dá tão errado, né? Que quebra tanto, que não funciona. Tem gente que parou de fazer, porque fala, não, só dá errado. Eu falo, nossa, então eu sou de outro planeta, cara. Eu sou uma extraterrestre, porque na verdade as minhas sempre dão certo, né? Não, mas você é mesmo. Não, que você é de outro planeta, a gente já chegou a esse consenso. Mas... Não, pra mim funciona tão bem, cara. Tipo, é um fluxo que hoje entra tão redondinho lá na clínica que eu não consigo não entender o porquê que ele não pode dar certo assim, de forma tão ampla, né? Acho que esse Mas, é o Glauco, motivo, inclusive, de ter feito esse e-book, né? Para poder tentar esse mostrar para as pessoas que é possível fazer e que funciona. É esse ponto que eu ia colocar ali. A gente não está colocando uma verdade absoluta aí, a gente não está dizendo que fora desse jeito dá errado, tanto que eu estou admitindo aqui que, cara, alguns casos a gente não fez assim e deu certo. Agora vai saber se tinha estabilidade oclusal, se a MH era semelhante a RC. A gente nem entra nesse mérito, mas o que a gente está fazendo é propondo uma metodologia que a gente entendeu que a prensada não dá. Então a gente está colocando isso como algo que a gente entendeu que tem mais sucesso, né, do que o tradicional. Então nunca desmerecendo não o tradicional, mas hoje a gente entende que precisa de uma nova metodologia específica para a placa impressa, né? Sim. Na verdade, a impressão 3D, ela carece um pouquinho disso, né? Quanta gente entra nesse mundo e fala, poxa, onde que eu começo a aprender? Na verdade, tem muita coisa que falta ainda, né? Inclusive publicação, né? A parte de publicação e impressão 3D, ela tá, para odontologia, né, especificamente, ela tá começando a galgar em degraus um pouco mais rápidos nos últimos 3, 4 anos, né? Antes você tinha muita coisa publicada, mas não era tanto de área odontológica. Então, assim, é tudo muito recente. Então, a gente está tentando validar alguns protocolos mais clínicos, né? Nem tanto científicos, mas pelo menos tem mostrado resultado. Perfeito. O pessoal da Ortolab aí está perguntando se no e-book tem dicas de mesh mixer. Não tem, né? A proposta não era realmente essa parte laboratorial, era mais mesmo uma proposta clínica e de entendimento da placa como um todo do que aprofundar. Mas do posicionamento, né? Do registro. Lembra do posicionamento do registro que a gente tinha comentado? A posição do paciente, né? O ideal é que o paciente, pessoal, toda vez que você for levar o paciente numa relação central, que ele não esteja nem totalmente sentado e nem que ele não esteja totalmente deitado, né? Ou seja, reclinado, né? Para você ter um posicionamento aí, para você ter uma referência melhor para posicionamento de registro. Mas, na verdade, isso daí é assim, quem mexe com relação cêntrica sabe que é o ideal, né? Aí tem a parte de instalação agora, né? Que a gente faz isso aí, agora a instalação. A instalação, sequência clínica de verificação de assentamento, as guias de desoclusão, protrusão e lateralidades. Exato. Na verdade, hoje, basicamente, como eu falei, né? Como o item mais crítico e o principal da placa impressa seria ter assentamento totalmente passivo, né? Essa é a primeira referência que você vai bater o olho e vai tentar identificar, né? Se a sua placa está tendo assentamento passivo. Sinceramente, eu acho que hoje, assim, obviamente no começo, quando eu comecei com placas impressas, eu também estava na minha curva inicial de aprendizado de escaneamento, né? Porque eu comprei meu scanner no final de 2017 e comecei a fazer placa impressa no primeiro semestre de 2018. Então, eu tive sim algumas placas que me deram um pouquinho mais de ajuste na época, por uma questão de curva de aprendizado de escaneamento. Hoje, na verdade, é algo que eu faço assim, só de ponto de vista de protocolo, mas na verdade não é algo que me preocupa mais. Assentamento passivo tem que ser garantido já para a placa impressa sempre. E isso, obviamente, vai estar relacionado, Luiz, a muitas coisas, não só ao escaneamento. A boa parte das coisas está relacionada a vocês do laboratório, tá? Que a gente não vai entrar muito nesse mérito.
mas tem a ver com parametrização de resina, tem a ver com posicionamento da placa na hora de imprimir. Parece que não, se você pega uma placa, coloca para imprimir na vertical e coloca para imprimir na horizontal, você vai ver que existem diferentes graus de passividade de assentamento, mesmo colocando suporte nas áreas necessárias. Tá? Então, existem vários fatores, obviamente, laboratoriais. Do ponto de vista clínico, basicamente seria um bom escaneamento de arcada total. Tá? Então, assentamento estando perfeito, aí nós vamos começar os ajustes, né? Ou melhor, verificação de contatos, não necessariamente ajustes. Tá? Ajuste. Então, como que funcionaria? Geralmente... De preferência, zero ajuste. Oi? De preferência, zero ajuste. Zero. Quando a gente faz com modelo, que ó, vocês já geram, acho que vocês fazem todas com modelos aí, né? Não, Algumas. depende. Algumas. É porque Então, é com que nem modelo- o modelo que o Newton tem aí, é até legal colocar isso só fazendo um adendo rápido, que até a parte de prótese, tem alguns dentistas, o próprio Léo Etias aí é um desse grupo aí, que chega e deixa, ele é um cliente que faz muito da Vinci, né, nossa linha estética, e ele deixa para o Newton decidir mesmo, ele, o Taylor, que é sócio dele, então, Newton, se precisar do modelo imprime, se não precisar não imprime, então acaba sendo... Tem alguns dentistas já estão numa curva mais avançada, então a gente já consegue ter um escaneamento bom, a parte clínica, afastamento, preparo, isso tudo está dentro de um padrão ideal, então facilita o nosso trabalho. Acredito que valha muito para a placa também. Então, algumas ali, principalmente essas que não vêm com esse monte de protocolo aí, o Marcelo ali, o Newton já colocam como uma imposição mesmo o modelo, porque, cara, às vezes um ajustezinho que a gente dá aqui por ter impresso o modelo vai fazer com que a placa volte, porque o dentista lá na hora, por falta mesmo de conhecimento, de ferramentas, sei que, alguma coisa nesse sentido, faça voltar a placa. Ou a gente tem que refazer, ou ele perder a placa. Então, por via de regra, a gente só imprime nos casos mais duvidosos assim mesmo, não é em 100%. Vai muita placa. E Essas aqui que eu tenho aqui, ó, tô com duas aqui que a essas Nath não vão. separou para mim. Essas aqui estão sem modelo, entendeu? Em teoria é botar em boca, fazer esses ajustes aí, se eventualmente. Aí, quando Mas tem, é muito pouco. o modelo serve para o dentista didaticamente, é a boca do paciente na mão dele, né? Então ele consegue mostrar o dente que está torto, o dente que já vai precisar, porque a placa a gente está tratando uma função que existe, né? Então ele de posse, óbvio que hoje em dia lá no escaneamento é muito mais fácil, ele vira de cabeça para baixo, vira para um lado, mostra na imagem, né? Todo o dente do paciente. Então o paciente hoje em dia com o 3D, com essa tecnologia de escaneamento, consegue se ver realmente. Não é só mais a opinião do dentista ou o diagnóstico do dentista só com a boca, né? Só falando e exemplificando que ele tem de problema a ser tratado. Ele vê hoje em dia a boca lá na tela do computador, seja no computador ou seja no iTero, que já tem ali uma tela mais interativa também, então é interessante. E ele, quando tem o modelo impresso na mão, ele consegue já também dialogar com o paciente melhor, exemplificar, enfim, fica mais interativo, menos só de virtual, né? Fica menos virtual. Então, alguns Isso nem dentistas entrando ainda no mérito, querem. Newton, quando a gente ainda não usa escaneamento facial, viu? Porque quando põe o facial Isso na aí, pô. jogada, nossa, rapaz. Exatamente. Aí Quando fica começar maluco. isso aí ser rotina, isso aí vai ser. Isso está na Realmente. prateleira, né? Isso aí está na Exatamente. próxima prateleira do digital. A próxima prateleira digital é escaneamento de face, né? Então. Hoje, inclusive, na minha rotina já é protocolo, viu? Pois Para é. todos os meus pacientes já é protocolo. Mas assim, no que tange do modelo que que eu estava conversando, é porque geralmente a placa ela é posicionada com suportes. E geralmente onde o suporte da impressão ela existe, às vezes esse suporte, por mais delicado que você tente fazer, eles acabam interferindo sensivelmente, é pouco, né? Na verdade é bem delicado, interferindo um pouquinho naquela relação tão perfeita que você criou no software. Né? Então, por conta disso, que às vezes eu falo que a questão de ter os modelos, às vezes facilita, obviamente, identificar eventualmente esses pontos e fazer um ajuste prévio. Mas mesmo que não tenha, pessoal, quando eu falo de ajuste, cara, eu não passo mais de 5 minutos ajustando placa minha relaxante expresso na boca hoje. É muito rápido, né? Porque basicamente, como eu falei, você vai conferir os contatos cênicos primeiro, né? Ou seja, contatos bem distribuídos ao redor da placa toda, tá? Com uma intensidade, se possível, ligeiramente mais forte nos posteriores do que nos anteriores, mas não é obrigatório. O importante é que tenha realmente contatos na placa toda. E a partir do momento que chegou nos contatos cêntricos ajustados, você vai para os contatos excêntricos, que seriam as vias de desoclusão, tanto anterior
quanto guias caninos, tá? No caso da guia anterior, é desejável, se possível, nem sempre dá, que você toque os incisivos e também um pouquinho dos caninos, tá? Nem sempre dá, mas se der, seria legal. E no caso das guias canino, é desejável que toque só os caninos, com desoclusão do lado de balanceio, lado oposto, para não ter nenhum tipo de interferência, tá bom? Princípios de oclusão ideal. Mas é o que eu falo, geralmente na placa impressa, a partir do momento que você acerta o ajuste de oclusão de contatos cêntricos, 99,9% dos casos, os contatos excêntricos também já estão certos, porque na verdade bastou você assentar a placa e replicar o que estava no software. A partir do momento que você replicou, o resto vai estar tudo igualzinho. Essa é uma aplicagem muito legal do digital, né? E uma coisa legal de salientar, não sei se também vem essa pergunta, né? Que a placa impressa ela não é 100% incolor, né? Igual a gente tem nas placas prensadas. Ah, boa. Elas já melhoraram bastante nesse quesito, inclusive alguns protocolos laboratoriais favorecem para que elas não fiquem tão escuras, né? Mas as empresas elas tentam lidar com o amarelamento que é convencional do sistema de pós-polimerização dessas resinas, né? Então, geralmente as empresas elas tentam trabalhar com alguns pigmentos para o azul, para o violeta, para poder tentar puxar um pouco mais essas placas para esse tipo de tom, para que elas não pareçam tão mais escuras, tá? Mas verdade, onde que está convencionado? Onde que está convencionado que a placa tem que ser transparente, né? Na verdade é só o que eu falo, é uma questão de... Tanto que para os pacientes fazem, eu sempre falo para o paciente antes de fazer, eu falo, ó, uma coisa que eu quero só falar, para você não se assustar, é que a placa impressa ela não é exatamente 100% incolor, por exemplo, como você já teve, caso o paciente já tenha isso. Aí o paciente mesmo fala, não, mas não me importo. Né? Até porque geralmente ele não vai utilizar para situações sociais, ele vai utilizar para situações não sociais. Né? Então isso não é um problema. E dá para driblar bastante com as resinas modernas hoje também. A placa convencional era acrilizada na resina incolor, porque a gente tem duas opções, ou vai fazer rosa, ou vai fazer incolor, ou vai fazer com resina de orto, né? Verde fluorescente, azul fluorescente. Isso, então a gente parte desse princípio que era opção de resina que tem. Então ela ser azulzinha, ser lilás, eu acredito isso também, que não vai interferir no resultado. E não é antiestético. A Camila pontuou, né? Newton, a respeito da higiene, né? Sim, uma placa amarelada, às vezes ela dá essa impressão para o paciente, mas hoje nós temos formas disso não ficar amarelado. Isso. Na verdade, ela puxa mais para o azul, para o violeta. Isso. O Luiz está aí na mão, a gente vê. Ela azulzinha. A gente chegou a fazer isso. É um translúcido azulado. Então, é agradável, né? É agradável. Não costuma ser um problema, não. É verdade. É só informar bem o cliente, no caso do dentista. Exatamente. Para não... Tá tudo certo. É o negócio de não ter surpresa, né? Lá antes. Já que o digital previne, mostra uma. Sempre tem uma no consultório, né? Ó, a placa que eu vou te entregar é parecida com essa daqui. Mas uma coisa é o dentista... Uma coisa é o dentista falar isso pro paciente. Vai falar isso pro dentista. Para ele falar isso pro paciente. Isso também. Já muda. A Angelone botou de novo, né, que ela fica toda emocionada. Ela fica emocionada com todos os casos, para falar a verdade. Mas esse negócio de zero ajuste é legal, porque acaba até sendo relativo o zero ajuste. Ontem e hoje eu recebi um feedback de cliente. Está sempre com um cliente novo aí, né? Aí recebi um feedback de um cliente novo dizendo: caramba, Luiz, só para te dar um feedback da placa, cara, botei, ó, perfeita, cara, nunca vi uma placa encaixar tanto. Só fiz um ajustezinho ali. Então, na cabeça também do dentista, tão acostumado desse negócio de vai e volta, não sei o que, às vezes um ajuste ou dois ou três nem considera ajuste, né? Então, conceituar a coisa como perfeita, mesmo tendo feito alguns ajustes, acaba sendo nada mesmo, né? Mas o ideal é sempre... 5 a 15 minutos de ajuste, o que é isso? Frente a uma sessão de... não, ele ainda falou o tempo. Ele falou que gastou 3 minutos, por isso que não considerou ajuste, né? Mas vamos lá. Repolimento clínico do dispositivo. Hoje a gente respondeu isso aí também para cliente. Esse tópico, na verdade, é um pouco questionável. Eu, pelo menos, tenho sempre por hábito repolir todas as minhas placas, né? Existem pessoas que optam por deixar a placa não pós-ajuste, mas, por exemplo, com o paciente, conforme ele vai usando, a placa nos locais onde está tendo desgaste,
para aferir esse desgaste ao longo do tempo, eles mantêm essa região sem polimento, para você poder quantificar. Tá? Eu tenho por hábito sempre repolir. No caso, para repolimento, existem vários protocolos de repolimento. A resina impressa era uma resina chata de polir. Tá? Quem trabalha no laboratório sabe que não é tão simples assim quanto, por exemplo, um acrílico, né, que todo mundo dá para deixar virar um espelho. Mas eu tenho um protocolozinho que, na verdade, funciona bem. Basicamente, eu uso algumas lixas d'água. Tá? Gosto muito de usar a lixa d'água 400 e 2000. Pode usar com mandril mesmo, com ela um pouquinho úmida. E depois, sequência de aqueles polidores de resina acrílica e roda de feltro com... Aí sim, a roda de feltro eu uso pasta diamantada, aquela pasta que a gente usa para resina composta. Eu uso enamelize, né? Só um pouquinho. Porque ela tem uma dureza um pouco mais semelhante à resina composta. E o brilho que a gente consegue atingir é absurdo fazendo essa sequência. Dá um pouquinho de trabalho, mas acaba funcionando. São áreas pontuais, na verdade, que você vai acabar repolindo, afinal já veio polido do laboratório. Mas eu tenho por protocolo, toda vez que eu vou instalar, devolver a placa para o paciente já totalmente polida. Tudo bem. E aí vem a questão das orientações, eu acho só, né? Agora, ou não? Isso, eu estava vendo os comentários aqui. Olha lá, a doutora Fernanda Geloni é uma apaixonada, cara. Como ela ama essa odontologia, cara. Doutora, a gente vai fazer uma de faceta. Vamos fazer uma live de faceta do fluxo digital, tá bom? Ih, aí, doutora, tá por fora. A gente já tem até o roteiro pronto, a nossa live aí de sucesso no fluxo digital com prótese. A gente vai marcar ainda. Aí agora acho que entra naquela parte dos critérios, né, Glauber? Critérios de ouros para as placas. Basicamente seriam aqueles... É um resumo, né, do que a gente acabou falando, né? Isso, perfeito. Ou seja, que ideal é que ela esteja totalmente sem báscula, ou seja, bem adaptada na arcada de trabalho, que não necessariamente é a superior, né? Eu já fiz algumas placas inferiores também. Tá? Geralmente placa inferior, não tem de perguntar por quê, né, de fazer uma placa inferior. Geralmente eu gosto muito de placa inferior para paciente que vai usar isso para bruxismo em vigília, né? Ou seja, pacientes que usam isso ao longo do dia, tá? Fica um pouco mais confortável para ele socialmente, às vezes usar no escritório, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho paciente meu que usa placa o dia todo, tá? Que é advogado e o dia que ele esquece alguma coisa quebra. Né? Ele não usou placa, quebra alguma coisa, né? Algum dente. É bizarro. Então, essa é uma situação, mas é importante que ela não tenha realmente báscula. É difícil, obviamente, verificar, mas por palpação digital, geralmente, você consegue identificar se tem uma básculazinha ou outra. Uma coisa legal também, uma dica clínica, né? Molha a placa um pouquinho por dentro, porque também se você faz a báscula, às vezes criam pequenas bolinhas por dentro. Você percebe que a pressão nessa água gera pequenas bolhas. Então, você sabe que está tendo alguma báscula ali, tá? É uma referência também. Pode usar carbono também, mas aí faz mais uma melequeira. A placa, geralmente, eu não faço, né? No caso, se a gente for trabalhar com a questão dos contatos, como a gente falou, esses contatos têm que ser bem equilibrados e estáveis, né, ao longo da placa toda, né, com os movimentos excursivos fazendo todo aquele trabalho que eu falei de lado de trabalho, lado de balanceio, a venda de desoclusão, e na protrusão, né, no caso na parte anterior também não tem que ter contato posterior na placa. Ela tem que ser o mais plana possível, como a gente já conversou, né, para justamente não travar o movimento do paciente durante o hábito parafuncional que eventualmente ele tem. O mais polida possível, para não irritar, né, os tecidos adjacentes, a bochecha, a língua e por aí vai. E no caso, a espessura, né, não esquecer da espessura, porque você vai ajustar essa placa, não se esqueça. Principalmente nos locais onde você ajustou, pega um espessímetro, esses de prótese, dá uma conferida, vê se realmente você está com a espessura mínima adequada, tá? Ou dentro dos critérios máximos, 1,8 pelo menos, em algum pontinho ou outro se precisar, mas bem delicado, eventualmente 1,5, mas tem que ser exceção, não regra, tá? Justamente para essa situação. E por fim, a questão do registro que a gente já conversou, né? Do paciente estar reclinado, caso opte por um registro em relação cêntrica, para você fazer um registro adequado e não levar a um excesso de retrusão, né? O grande problema da relação cêntrica é que é uma relação que ela é reproduzível, né? Ou seja, dá para você ter uma técnica para você levar o paciente, só que tem que tomar cuidado porque as pessoas têm o hábito de querer levar muito para trás. Às vezes você está indo para uma posição além da relação cêntrica. E lá nós temos uma série de terminações nervosas que podem ficar comprimidas, tornando, inclusive, um processo sintomatológico tendo uma piora, tá? Então é importante a gente tomar esses cuidados. E agora eu acho que é a questão de higienização e retorno, né? Então, basicamente, o que eu falo para o paciente, em placa impressa, pessoal, é raro o paciente ter que fazer retorno para ajuste por desconforto. Ou seja, placa apertar os dentes.
Normalmente, o que acaba acontecendo? Em alguns cenários, o paciente às vezes, ele pode relatar, mas isso é calibrável, depende muito do posicionamento do paciente ou não. Olha o grande Existem Rafael. Olha, Rafael, beleza? Existem alguns cenários onde a placa pode ficar com falha de retenção, com pouca retenção. Tá? Nesses cenários, até é possível fazer um reembasamento, se for necessário, ou, no caso, para quem tem a impressora, lógico, né, quem não faz a placa, dá para você trabalhar isso no próprio software de desenho. Né? Você consegue aferir a quantidade de alívio de retenção que essa placa tem ou não. Geralmente, o laboratório ele já sabe mais ou menos o que funciona para a maior parte dos casos. Né? Então não vai ter grandes problemas com relação a isso, mas é importante checar. No caso, quando que o paciente vai usar o aparelho, né? Que é faz parte da orientação. O paciente, geralmente, ele tem que ser identificado em qual momento que ele está tendo esse hábito parafuncional. Para parafuncionais noturnos, obviamente, o paciente vai usar para dormir. Né? Mas se ele notar, por exemplo, lembra que a gente conversou lá no começo daqueles contatos oclusais em momentos não funcionais? Se ele notar que existem momentos ao longo do dia dele, que no caso ele percebe que existe esse contato dental, não tem nenhuma contraindicação em se utilizar o dispositivo de dia também. Usar a Tá placa de mais home não é office, problema. né? Tá Exatamente. de home Usar a na placa frente do mais não é computador, problema. estressado, coloca a placa, né? É melhor usar a mais do que usar a menos. Uma placa bem ajustada não vai ter nenhum efeito deletério para nenhum tipo de paciente. As pessoas perguntam, não vai ter risco de quebrar uma restauração, né, porque está usando a placa que é rígida? Uma placa bem ajustada, nós temos que levar em consideração que os materiais restauradores bucais, eles também foram projetados para receber uma carga um pouco mais excessiva. E água mole em pedra dura, né? Quem que vai sofrer mais? A placa. A placa foi projetada para sofrer o desgaste ao longo do tempo, e não a sua restauração. Tá? Com relação à higienização, geralmente eu oriento os pacientes a trabalhar com uma escova de cerdas macias e com um creme dental em pequena quantidade, com o menor índice de abrasividade possível. Muito cuidado com os cremes dentais branqueadores, né, clareadores, porque na verdade eles têm uma quantidade de abrasivo muito alta e isso pode perder todo o polimento que sua placa tem ao longo do tempo. É algo que eu também acabo orientando. E para ele guardar, ele pode guardar a plaquinha seca mesmo. Pode secar bem numa toalhinha e colocar na caixinha que a gente acaba orientando. E eu costumo orientar para ajudar, inclusive, na questão do amarelamento da placa e daqueles depósitos que vão ficando ao longo das áreas oclusais, que ele faça também uma infecção química desse dispositivo. A gente tem hoje alguns produtos à base de peróxido de hidrogênio, por exemplo, o Corega Tabs, né, que é uma pastinha fluorescente. O paciente coloca ali a plaquinha no copinho morno com água de 3 a 5 minutos. Se ele fizer isso umas 2, 3 vezes na semana, já é mais do que suficiente para fazer uma asepsia química dessa prótese também, deixando ela biologicamente mais isenta ou menor quantidade de biofilme aí ao longo dos anos. E do ponto de vista de retorno, para finalizar, né, geralmente quando eu instalo placa, eu acabo marcando só por excesso de zelo o paciente após 5 a 7 dias, principalmente pacientes sintomáticos, né, que estava com dor, para verificar como que isso está se comportando em relação ao paciente. Tem casos mais graves, sintomáticos, que a gente acompanha esse paciente com alguns follow-ups um pouco mais extensos, de 7 dias, 15 dias, 30 dias, 2 meses, 6 meses, né? Mas é mais raro, geralmente para placas convencionais, para pacientes com baixa sintomatologia, eles só fazem esse primeiro retorno, né? E no caso, o que eu sempre oriento, que é uma coisa muito comum, é que o paciente traga a placa nos retornos periódicos. Já aconteceu várias vezes, quem dentista que tiver aqui que não fala que não aconteceu, está mentindo. O paciente ele tem a placa, aí ele fraturou uma restauração. Ele veio para fazer a restauração com você, mas ele não leva a placa. Aí agora a tua placa, por exemplo, era na arcada de assentamento, você vai ter que ajustar. Né? Lembra que a placa impressa não leva desaforo para casa? Se você faz uma restauração, por exemplo, e é na arcada de assentamento, você tem que garantir que não gerou nenhum tipo de bafo, senão aí você começa a correr risco da placa fraturar novamente. Né? Então existem esses detalhezinhos que estão relacionados ao retorno. Mas geralmente são retornos sim, usuais, tranquilos, que fazem parte da rotina de suporte aí dos pacientes que a gente tem na nossa rotina clínica. Sim, sim. Ó, Monte Alto aí tá parabenizando pelo projeto, mal sabe ele que o próximo Congelone aí a gente tá usando o livro dele para tudo. Vou botar teu crédito aí, hein, Rafa? Fica tranquilo. A gente com a Angelone agora vai ser o próximo desafio, o próximo e-book. Dobra, então eu acho que de base a gente abordou tudo, né? O e-book todo.
eu acho que a gente poderia só meio que entrar já num processo de conclusão da nossa live aqui, retomando aqueles questionamentos iniciais, né? Então, o que muda para o paciente nesse sentido, eu acredito que alinhar as expectativas em relação à estética da placa, né? Basicamente, eu acho que o que vai mudar para o paciente fora isso, né? Agora, para o dentista, são esses novos protocolos, digamos assim, para garantir esse cenário favorável, né? Que a gente entendeu ao longo desse monte de placa aí que a gente tem feito, que contribui mais, nos deixa mais perto do resultado final, né? Do resultado de sucesso. Justamente. Eu acredito que entendendo como eu falei, o que eu sempre pontuo em cursos você entender como a resina ela funciona, né? Ou seja, o comportamento dela. Entender, no caso, como o fluxo digital para placas ele funciona e as limitações que ele tem. E por isso que ele requer esses cuidados especiais. Basicamente, isso você se incorpora na sua rotina de trabalho. Né? E incorporando a rotina, é tudo automático. Né? O feedback que eu tenho tido dos pacientes com placas impressas tem sido muito positivo, pessoal. Não vou mentir para vocês, é uma ferramenta de conversão de tratamentos também, tá? Afinal, chega a ser assim, incrível, nenhum paciente está habituado, né, rotineiramente, obviamente existem exceções, a receber qualquer dispositivo, seja uma restauração, uma coroa, uma placa, com mínimo ou nenhum ajuste. Quando você tem esse cenário, é um cenário de encantamento. Quando você tem o recurso, é um recurso de encantamento e, consequentemente, é um recurso de conversão. Tá? A gente não tem que ser demagogo de não falar de dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Né? Então, é um recurso de conversão importante. Tá? Então, muda a rotina. Eu acho que assim, quem está tendo um sucesso hoje, tente modificar, dá uma lidinha no e-book, tenta modificar um pouquinho, às vezes, o que está de diferente, né, do que tem executado. As partes laboratoriais, eventualmente, tenta se informar melhor de como que funciona uma impressora para você entender quais são as limitações que o laboratório tem, tá? E a partir daí... Top Pupila tá aí, falando aí, ó, top demais aí, ó. Aqui, ó, Nath. Um abraço. Valeu. Tá funcional, ó. E nesse lance de agregar valor também é o que a Angeloni botou aí agora, né? Como é que tu consegue ir agregando valor para encantar cada vez mais, né? A paciente ficou se achando velha, mas, cara, já entregou ali um Corega Tabs junto com a placa, né? Então, cara, você vai precisar. Então, já está garantindo mais ainda o sucesso da placa, né? Nem que seja só para manter é um nome complicado no Brasil, né? Porque ele sempre vai ser associado a fixador de dentadura. Mas você sabe que a Corega, ela fabricava até creme dental para prótese, né? E na época chegou a vender no Brasil. E isso era ótimo, porque, por exemplo, a placa meio relaxante, se existisse, eu também indicaria, porque ela tinha um nível de abrasividade bem baixo, né? Só que era muito caro, então, complicado, né? Nível Brasil, tem algumas coisas que chegam aqui num valor meio... Não é nem um valor inacessível, mas assim, as pessoas não valorizam, talvez, da forma com que chega, né? Também. Show. Bom, meu padrinho, agora que eu vi aqui, meu padrinho pediu para participar da live. Não sei se foi por engano aqui, mas... O Cléo aí, Nilton. Ah, tá. Abraço, Cléo. Não sei Cléo. se foi por engano ou não, mas pô, foi mal, padrinho. Não vi aqui que você estava pedindo, na verdade, agora que eu vi. Mas, Glauber, então, show de bola. Conseguimos parir o Matheus. Eu acho que ficou bem bacana mesmo o guia aqui. Eu acho que vai servir tanto para dentista, né, quanto para laboratório. Deixando também claro para o pessoal, a gente não vai vender, não vai, simplesmente uma proposta mesmo de metodologia que nem a gente falou, a gente não está dizendo que só essa é a forma certa. Nem tu disse agora, né? Vai usando o e-book e o que precisar adaptar, vai adaptando e até manda para a gente que a gente atualiza o e-book, né? Então é mais uma proposta de metodologia dentro do que a gente entendeu que nos aproxima mais do resultado de sucesso. Exatamente. Mais alguma consideração? Processos, né? Então, se a gente conseguir padronizar mais esse, por que não? Então, show de bola. Já fazendo aí um link para a nossa próxima live com a doutora Angeloni, que a gente vai falar dos fatores de sucesso no fluxo digital com prótese, né? Então, vamos abordar aquelas questões básicas ali, mas que também são recorrentes nas nossas respostas, né? Então, hoje eu até consigo tirar um pouco desse peso do Marcelo e do Newton aí, consigo responder bastante coisa. Mas
quanto mais material a gente tiver assim, né, cara, acho que mais favorece, né? A gente costuma sempre falar que aquela questão de missão e valores de empresa, né? A gente fala, cara, o laboratório só tem uma missão, né? Que é potencializar consultório. Então, aquele monte de coisa que for falar, cara, tudo vai se resumir a potencializar consultório. Então, acho que esse e-book vai bem ao encontro mesmo disso, sabe? De dar ferramentas dentro de um cenário que a gente vê aqui como o mais positivo possível, né? Justamente. Isso Espero mesmo. que ajude aí a todos, pessoal. A gente fez com bastante carinho. Eu vou deixar salvo aqui também, que a gente vai deixar isso no nosso Instagram também, que tudo é ativo, né? No final das contas. Com certeza. Beleza? Galera, se tiver Tá alguma bom. consideração final, pode deixar, senão pode mandar um direct pra gente aí também. Show? Valeu, Glauber. Muito Estamos à obrigado, hein, disposição. cara. Imagina, Muito um obrigado. abraço para vocês. Fico feliz aí pelo Abraço. convite. Tudo de bom, um abraço. Falou, Valeu, Toca, pessoal. Léo. Tchau, tchau. Boa semana, até mais. Tchau, Pessoal. tchau. Tchau, tchau.